Bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines, aqui, ó, todo sábado. Escreva aqui no comentário. Já vamos começar pedindo para escrever aqui nos comentários como que você amanheceu aí nesse sábado. Você já estava aí esperando para começar o Chá das Alines para poder fazer o devocional com a gente? Eu quero saber, tá? Então, olha, sabadão, sabadão bonito aí, e a gente tá aqui, ó, já tô com o meu chá, a Aline Bramit já tá com o chá dela ali, pra gente poder começar esse momento gostoso, esse devocional que a gente tá fazendo aqui todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo na nossa comunidade, você também é bem-vindo para estar escrevendo aqui nos comentários, tem algum tema que você quer que a gente traga aqui para o Chá das Alines, que a gente vai estar lendo e vai estar ouvindo aquilo que você está pedindo, e com certeza a gente vai estar criando um episódio para trazer o tema que você quer ouvir. Eu já estou aqui com o meu chá, estou com chá de peppermint e a Aline também está ali com o chá dela. Aline, eu quero saber que chá que você tem hoje aqui para desfrutar com a gente. Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês. Feliz sábado. Se você não é sábado para você, você está assistindo gravado, né? Que esse dia seja abençoado também da mesma forma. Line, eu tô com um chazinho aqui de manga, né? Meu chazinho de fruta, esses são os meus preferidos. Aí é muito gostoso, né? Um chá de fruta, dá aquele cheirinho gostoso na casa, e ó, começar Sim, com cheirinho não tem nada melhor, né? sim. Line, antes da gente começar, eu queria estar lembrando, né, vocês que estão aqui com a gente, para estar fazendo, né, a subscription do canal, para estar clicando no sininho, para todos os episódios, né, que a gente subir aqui, não só do chá, mas também da live que a gente está fazendo no YouTube, todas as segundas-feiras, que você possa estar recebendo notificações desses conteúdos. É muito importante, porque aí você entra na rotina, você agenda o horário de você estar revendo esses conteúdos é muito importante. Isso aí, Aline. E hoje a gente vai estar no nosso segundo episódio da nossa série de marketing estratégico. Na semana passada, a gente falou sobre, né, o cliente ideal, né, como que a gente encontra, né, esse cliente ideal, como a gente capta e a gente atrai esse cliente ideal. E hoje a gente vai estar falando sobre o poder do posicionamento. Olha, Aline, isso aqui é muito importante porque a gente sabe, é uma coisa que as pessoas sempre falam com a gente, né? Quando a gente está conversando no individual ali, é que as pessoas sempre falam assim: olha, mas tem muita concorrência, tem muita empresa de cleaning aqui na cidade, tem muita gente limpando casa também, tá difícil. E a gente vai falar de algo hoje que vai realmente trazer um poder, que é o posicionamento. Realmente tem muitas empresas por aí, mas nem todo mundo está se posicionando da forma correta. E eu quero te falar uma coisa: se você começar a se posicionar da forma correta, você vai sobressair. Não importa quantas pessoas estão no mercado, quantas donas de schedule tá por aí, não vai importar se tem gente cobrando mais barato, não vai fazer, não vai importar nada para você, porque se você souber se posicionar, você vai ver como que você vai sobressair aí nesse mercado. E falar sobre poder do posicionamento é falar para você que você tem que ter clareza de quem você é. Para você se posicionar, você tem que saber quem você é, como você quer se posicionar, como você quer ser vista aqui nesse mercado, no mercado do cleaning. E a gente vai estar hoje te ensinando um pouquinho mais sobre isso, o que que você precisa fazer para você ter um posicionamento forte e para você construir aí uma marca forte, né, Aline? Exato, Aline. É muito comum a gente escutar, né? As pessoas estão cobrando barato demais, então usam até um termo, né? Prostituindo a limpeza. E eu quero te falar que é exatamente isso que a Aline está falando. Quando você consegue se posicionar, né? Conectar a quem você é com a sua empresa e conseguir levar isso para o seu cliente, é um jogo completamente diferente. Você passa a qualificar o seu cliente, você já não serve todo tipo de cliente, porque é a base dos pontos que a gente vai trazer aqui, essa conexão, o que é muito importante. E eu amei o texto que você trouxe, Aline, hoje para esse episódio. E hoje a gente vai usar como base
o livro de Esther. Eu amo o livro de Esther. Eu amo ler o livro de Esther, porque cada vez que eu leio, eu encontro assim algum insight diferente para minha vida. É assim, eu fico impressionada como que a Bíblia realmente se renova, né? Cada vez que você lê, dependendo da situação que você está passando, você vê algo ali novo, algo que vem trazer um conhecimento novo para a gente, né? Para mim. E hoje a gente vai estar lendo Esther 4 de 12 a 14. Aline, você pode ler aí para a gente? Claro, também amo esse livro, Aline, já li muitas vezes. Vamos lá, gente. Esther 4, de 12 a 14. E quando as palavras de Esther foram relatadas a Mardoqueu, ele mandou dizer-lhe: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Uau! Demais, né, Aline? Demais esse texto, né? E como que termina, né? Quem sabe, né? Foi para esse momento que você chegou na posição de rainha. Eu vou trazer aqui, Aline, um pouquinho do contexto desse texto, né? Para vocês que estão aqui com a gente entender, né? Para quem não conhece, eu sei que a maioria de vocês deve conhecer esse livro também de Esther, mas vou trazer aqui rapidamente o contexto. Então, o que aconteceu? Esther, ela tinha sido escolhida para ser a rainha ali da Pérsia. Então, Esther estava sendo a rainha ali. E naquele momento, um dos súditos, né, ali do rei da Pérsia, que odiava os judeus, ele criou um plano para acabar, exterminar com todos os judeus. O rei da Pérsia, ele não sabia ainda a identidade de Esther. Ela não tinha revelado a identidade, ele não sabia que ela era judia. E aí, o tio dela ficou sabendo do plano e mandou um recado para ela poder, já que ela estava na posição de rainha, para ela fazer alguma coisa. E a resposta de Esther, naquele primeiro momento, né, movida pelo medo, ela falou: Olha, mas isso aqui pode custar minha vida, porque se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. E ela mandou esse recado de volta para o tio dela. E o tio dela, então, mandou essa resposta, que é o texto que a gente leu hoje. E ele falou assim: Olha, se você calar, Deus vai levantar o livramento e o socorro de algum outro lugar. Ele não vai falhar. Mas quem sabe, ele deu uma reflexão para ela, né? Quem sabe não foi para esse momento que você foi colocada aí, ó, no trono, como na posição de rainha da Pérsia. Quem sabe não foi para isso? E eu quero trazer essa reflexão para você que está aqui com a gente. Quem sabe não foi para esse momento que a gente está vivendo agora, para essa conjuntura, para esse ano, para essa geração que você foi colocado, que você foi colocada como empresária aqui nos Estados Unidos ou onde quer que você esteja nos ouvindo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu não estou aqui por acaso. A comunidade das Alines não está aqui por acaso. O chá das Alines não está aqui por acaso. A minha empresa não está aqui por acaso. A empresa da Aline Bramet não está aqui por acaso. Nada é por acaso. Tem um porquê. Essa posição que nós fomos colocados de empresária, empreendedora, tem um porquê de você estar ali. E você precisa se posicionar para que você possa alcançar as pessoas que você tem que alcançar. A sua empresa de limpeza não é apenas para limpar a casa e fazer um dinheiro e você sobreviver. Tem que ter um propósito por trás disso. E qual que é o propósito, né? Você tem que ter o seu propósito, tem que ter clareza, né, do seu propósito. Isso é algo assim bem importante, né, Aline? A gente tem até um vídeo no nosso canal só falando sobre propósito, se caso você ainda não descobriu o seu. Aline, estou sentindo que você está querendo comentar alguma coisa. Aline, a gente conversa com tantos empresários, né? Num estado de que está até adormecido, né? Eu não digo nem adormecido, porque chegou o ponto de procurar a gente, algo já está incomodando, né? E tem pessoas que passam anos e anos, né, naquela mesma posição e achando que está fazendo, vivendo algo que poderia estar fazendo algo com mais propósito, como você trouxe. Acho que a limpeza não tem valor nenhum, ou às vezes se sente menos.
Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a limpeza, foi um impacto para minha família no Brasil, né? Minha mãe, eu cresci em classe média e nunca trabalhei no Brasil, vim para cá com 19 anos, então não tive experiência de trabalho no Brasil, né? Terminei segundo grau e vim para cá. E então, quando eu falei para minha mãe que estava trabalhando, comecei a trabalhar em restaurante, babá, limpeza, era tudo muito, era um choque para eles, pela nossa cultura, pelos nossos costumes, pela vida que eu levava lá no Brasil, né? A gente sempre teve pessoas ajudando em casa. Quando não tinha, a gente ajudava a minha mãe, tudo. Não era aquela coisa da mãe fazer tudo, não. Mas a gente tem, quando a gente, né, muda a nossa perspectiva e encontra, né, o nosso propósito, que independente do que ele seja, né, é como a gente faz o que a gente faz, não é o que a gente faz. E quando a gente coloca esse propósito no nosso trabalho, seja ele qual for, seja algo permanente ou temporário que a gente esteja fazendo, né, a gente está honrando o Senhor. E eu vejo na história de Esther que, apesar dela ter, né, correr o risco de ser morta, né, pelo rei, ela não pensou duas vezes, né? Ela entrou, né, pediu para o povo jejuar com ela jejuou ali por 3 dias, passou um tempo em oração, colocando na presença do Senhor aquilo que ela ia fazer. E é isso que a gente tem que fazer, Aline, todo dia, é buscar a presença de Deus ali no começar do nosso dia e fazer o nosso melhor, seja ele para a nossa empresa temporariamente, ou seja, para desenvolver essa empresa, para ser vendida e alcançar um outro propósito, enfim. Não importa o que a gente faz, né? Mas como a gente faz, né? Isso é muito importante. E o exemplo de Esther, para mim, é assim, né? Como de vários outros, né, apóstolos, discípulos de Jesus, né, não pensaram duas vezes em arriscar a própria vida, né, para viver aquele propósito que Deus colocou na vida deles. É E o verdade. posicionamento, né, na nossa empresa não é diferente. É verdade, a Aline, você falou assim, é muito forte, né? Não é o que eu faço, mas como eu faço. Isso aí muda todo o jogo, né? A gente entender que não é o que eu estou fazendo, mas é como eu estou fazendo. Nossa, isso aí é. Quem entendeu isso aqui, gente, já é poderoso demais, só essa parte aqui. Mas olha bem, então a gente vai falar hoje sobre posicionamento, né? E como a gente viu aqui nessa história de Esther, teve exigência, né? Ela teve a exigência. Na verdade, né, Aline, a princípio ela ficou meio com medo, por ser possivelmente uma rainha nova e tudo, né? Mas o tio dela ali chamou a atenção dela, e logo que ele chamou a atenção, ela já se posicionou ali para fazer o que ela tinha que fazer, mas exigiu ali coragem dela, né, para poder tomar a posição de rainha e fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa, então assim, posicionamento exige de nós algumas coisas. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, né, sobre isso. Então, qual é a primeira coisa que o posicionamento exige? O posicionamento exige coragem, como a gente viu aqui na história de Esther. Ela teve que ter coragem. Ela podia ter ficado em silêncio, ela podia ficar ali na proteção dela, nunca falar da identidade dela, mas o que que ia acontecer? Como o tio dela falou, Deus ia levantar um livramento de outro lugar e ela ia estar ali sem cumprir o propósito dela. Então ela entendeu que naquele momento ela tinha que se posicionar, mesmo tendo riscos. Ela tinha um risco muito grande, que é um risco de vida. E quantas outras pessoas também se posicionaram até diante do risco de vida, né? A gente vê os apóstolos, o apóstolo Paulo mesmo, discípulos, apóstolos. Nossa, tantas outras pessoas que se posicionaram, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo, todos eles se posicionaram mediante um risco, e Esther também. Só que a coragem dela mudou a história de um povo todo e colocou ela aqui nesse livro. Talvez a gente nunca estaria lendo a história dela, talvez o nome dela só passaria como a pessoa que não teve coragem e que Deus teve que levantar outro. Talvez o nome dela seria um exemplo de vergonha, um exemplo que a gente não deveria seguir. Mas hoje a história dela é tão lida, né? E tantos exemplos a gente pode tirar. Por quê? Porque ela se posicionou. E no mercado do cleaning, né? Vamos trazer aqui agora para nossa empresa. Como que a gente pode aprender com a rainha Esther na nossa empresa, né? No mercado de cleaning, nós não podemos ter medo
de nos posicionar. Assim como ela não teve medo, a gente também não pode ter medo de nos posicionar. No comecinho aqui, Aline, eu falei que quando a gente se posiciona da forma correta, você pode cobrar até mais caro, porque você não é aquela pessoa que está ali lutando por preço com outras pessoas. Quem cobra mais barato para pegar a casa. Não é assim, né? Você sabe qual que é o seu propósito, você sabe o seu como, você tem um posicionamento diferente ali, você tem estrutura, você tem processos, a sua equipe está treinada, você está se capacitando a cada dia, está com a gente na comunidade das Alines, né? Aprendendo, fazendo treinamentos, procurando saber o que a gente está entregando para poder te ajudar. Então, você está se posicionando. Então você não pode ter medo de cobrar mais caro. Não é, você não pode ter medo de quem está cobrando barato, de quem tem schedule ali, que não tem estrutura e por isso cobra o preço lá embaixo, porque talvez nem sabe o que está cobrando, está precificando só para poder ganhar o cliente da outra pessoa. E na verdade, né, Aline, como você sempre fala, pode estar com uma casa ali que está causando prejuízo na empresa ao invés de lucro, só porque queria ter o ego de ter, eu tenho tantas casas, né? E na verdade ali tem aquele monte de casa mal precificada só porque queria ganhar na concorrência de outra pessoa. Então, quando a gente se posiciona com coragem, a gente realmente trabalha nesse nosso posicionamento, entende o nosso como você falou aqui, trabalha e não tem medo de cobrar, não tem medo de cliente, que às vezes é um cliente que fica exigindo coisas que você não vai entregar e ficar entregando qualquer coisa porque o cliente exigiu ali de você. Não, você sabe o seu posicionamento, você sabe o que que você vai fazer, você sabe o que você está ali para entregar e você se posiciona dessa forma. Exato, Aline. E é muito comum quando a gente não tem essa clareza de quem somos como empresa, né, como empresários, da gente passar por várias situações que não necessariamente a gente desejaria passar, né? Como cobrar muito barato, como passar por abusos de clientes. Eu tive assim todo um trajeto que eu acho que eu passei um pouquinho de cada coisa e hoje eu tenho clareza, né, que o porquê que eu passei tudo isso, né, para hoje estar aqui com vocês, né, e poder entender, poder relacionar de uma forma tão próxima, né, o que que é exatamente. Então, quando eu sento ali quando a gente senta ali nas nossas aulas, ali na mentoria e tudo, parece que né, eu estou escutando a minha história, né? Cada uma chega passando e há uma troca de experiência muito rica. Mas é exatamente isso que a Aline falou. Como Esther, né? Ela não virou rainha da noite para o dia. Né? Ela teve todo um ano se preparando ali para ser a rainha, para ela poder se desenvolver, para ela ter aquela coragem, para ela foi né, desafiada pelo tio. Então tem todo um ambiente para esse posicionamento acontecer. E como a Aline falou, né? Você está aqui na comunidade já, você está absorvendo o que a gente está falando, e tudo isso vai te ajudar a você se posicionar. E uma coisa que a gente sempre fala aqui também, que não é sobre nem sempre o cliente que tem dinheiro, é o cliente que entende que tem o mesmo valor que você. E a gente vai falar disso no próximo ponto aqui, né, Aline? A gente vai falar assim, só que antes da gente entrar no próximo ponto, quando eu falei aqui de posicionar, não para poder ficar na concorrência do preço, quem cobra mais barato, para poder pegar cliente, mas precificar da forma correta, Aline, eu queria até abrir um parênteses aqui, né? E falar para nossa audiência que se você ainda não adquiriu o treinamento, né, sobre precificação, a gente tem um treinamento sobre precificação onde a gente ensina você a precificar, não é baseado apenas no preço da concorrência, não é o que todo mundo está cobrando por aí, não é isso, é baseado nas despesas, nos custos da sua empresa. É uma precificação onde você vai saber exatamente o quanto que você pode cobrar, que vai cobrir tudo que você tem que pagar e ainda fazer com que a sua empresa fique lucrativa. Então, se você sente que você ainda não tem clareza sobre isso, você não sabe precificar dessa forma, que você está precificando, olhando o que as pessoas estão dando de preço, que você na mente assim, eu acho que eu tenho que cobrar isso. Se você ainda está preso nisso, pare com isso, se posicione, comece a precificar da forma correta, de forma que valorize aquilo que você entrega. Como a Aline falou, que é o seu como. Então, como você entrega esse trabalho? Você tem que se valorizar. E todo como você entrega tem um custo.
né? Se você tem uma equipe te ajudando, está treinando a equipe, você tem um custo. E esse custo ele tem que ser cobrado e o seu cliente ele vai pagar sim, porque você vai aprender a se posicionar para cobrar aquele valor, porque você entrega aquele valor. Então, se você quer aprender a precificar da forma correta, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários o link do nosso treinamento de precificação e ali você vai ter todo o ensinamento, vai ter as planilhas que você precisa usar. Você já vai sair do treinamento conseguindo precificar da forma correta aí as suas casas, tá? Então, Aline, vamos aqui para o ponto 2, né? O que que mais que o posicionamento exige da gente? O posicionamento, ele também exige que a gente tenha identidade. Você tem que saber quem você é. No começo aqui eu falei isso, né? Posicionar é você ter clareza de quem você é. E o exemplo que eu gostaria de dar aqui nesse ponto é o exemplo de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo, né, ali na Babilônia, e ali ele foi praticamente obrigado, né, a comer das comidas ali que o rei servia. Só que aquelas comidas, a maioria daquelas comidas ali, era sacrificada a ídolos. E essa não era a convicção de Daniel, não era o que ele acreditava, não era como ele vivia. Eu gostei disso, Aline. Não era como ele vivia a vida dele, não era como ele servia a Deus, porque em primeiro lugar ele servia a Deus. E aí ele se posicionou por causa da sua identidade. Ele falou: "Eu sei quem eu sou, eu não vou comer dessas comidas e eu vou me posicionar." E ali ele falou: "Olha, eu não como dessas comidas." E ele pediu com todo jeito, porque ele era uma pessoa sábia, né? Ele falou: "Olha, deixa a gente fazer aqui por um tempo, testa a gente. Deixa a gente fazer aqui uma alimentação mais saudável." E aí ele fez, ele não comeu das iguarias do rei, né? Como diz o palavreado ali bíblico. Ele não comeu das comidas ali que tinha no reino, mas ele comeu uma dieta mais saudável. E no final do período, ele e os amigos dele estavam mais saudáveis que todos os outros jovens que estavam ali servindo, né? Os jovens que eram pessoas sábias, eles estavam mais saudáveis e eles eram mais sábios do que os outros. Então, assim, Deus honrou ali porque ele mostrou, ele se posicionou com a identidade dele. E a sua identidade, ela fala dos seus valores, né? Quais são os valores que você tem? Então, assim, mesmo Daniel, mesmo numa terra distante, mesmo longe do lugar que ele morava, né? Da terra dele, da terra de Israel, ele estava ali num outro lugar, ele estava num lugar estranho, mas mesmo assim, ele se posicionou com a identidade que ele tinha e ele ganhou respeito ali por ele ter posicionado. Então, posicionamento, né? Você não precisa ter medo, como a gente falou no outro, tem que ter coragem. Por quê? Posicionamento vai fazer com que você ganhe respeito. Então, posicionar, porque você tem uma identidade, você tem um valor. Qual o valor que você tem? A gente volta agora, né, ali lá no episódio de cultura, onde a gente falou sobre a missão, a visão e os valores. Quais são os seus valores, né? Isso aí também faz parte do seu como você vai entregar os seus serviços, né? Se você é reconhecida, né? Tem um exemplo aqui, olha. Se você é reconhecida pela sua organização, pela sua pontualidade, pela sua confiança, faça disso a sua marca, né? Faça disso a sua marca se você é reconhecido dessa forma, né? O que é que você é reconhecido? Se você não sabe, pergunte às pessoas que mais estão perto de você. Às vezes, Aline, é difícil da gente conseguir ver as nossas qualidades, né? É mais fácil te apontar os nossos erros do que as nossas qualidades. Então, pergunte para os seus amigos, para as pessoas que estão mais perto aí de você, como que eles te veem, quais qualidades assim que eles mais veem em você. E faça disso um valor que você vai estar aplicando ali na sua empresa, né, Aline? Na sua empresa, Aline, você valoriza isso aí também? Você serve usando os seus valores? Sim, Eline, com certeza. E uma coisa que a gente falou lá no nosso episódio, né, de cultura, e a gente sempre fala quando tá falando de posicionamento, de marca, não é o que você gostaria de ser, né? Porque a gente tem almeja, né, algumas mudanças, né, na nossa vida, no nosso comportamento, mas não é a nossa fortaleza, é algo que a gente precisa melhorar.
Então, você não pode levantar, eu sempre falo, uso a expressão levantar a bandeira, né? De valores que não são as suas fortalezas. Você pode trabalhar, melhorar, adquirir, né, colocar em prática aquilo ali, mas não use como a marca, né, o posicionamento da sua empresa, porque não vai ser autêntico. Vai chegar algum determinado momento que você vai falhar tanto internamente com a sua equipe quanto com o seu cliente. Então, realmente, não é só nos valores, né? Em tudo a empresa é só uma extensão nossa. Então, como a Aline falou, quais são os seus valores, né? Quais são as suas fortalezas para você realmente colocar ali em palavras-chave no seu marketing, colocar nos seus anúncios, colocar ali num door hanger que seja, né? Tem que estar expressando ali quem você é, né? Quais são os valores da sua empresa, porque aí é quando acontece o que eu falei no ponto 1, né? Você qualifica o seu cliente. Por quê? O seu cliente vai ser atraído pelaquela palavra-chave ali, inconscientemente ou conscientemente, por algum momento que ele esteja passando, que ele esteja buscando em uma empresa de limpeza, né? Por exemplo, a Aline colocou aqui o exemplo da pontualidade. Colocou, Aline? Coloquei. A Isso, coloquei. exato, o exemplo da pontualidade. Imagina um cliente que é super pontual e a empresa que ele está usando só chega atrasado, cancela de última hora, e aí ele vê um anúncio seu, expondo que um dos seus valores, o que é mais importante, que você garante chegar no horário, que não você garante cumprir com a limpeza, na hora ele vai conectar com você. Então, você acha que esse cliente que está com essa dor, né, que você também solucionar, ele está preocupado com o preço ou ele está preocupado em ter quem ele valoriza dentro da casa dele? Então, essa é a diferença quando a gente consegue nos entender, né, ter clareza com a nossa identidade, né, desenvolver essa coragem para você se posicionar dessa forma, para você, né, se conectar com o cliente ideal, né, do nosso episódio que a gente falou anteriormente, né, Aline? E com a sua equipe, contratar não é diferente. Porque se uma pessoa que é desorganizada, que não é profissional, vê toda uma estrutura profissional de contratação, ela não vai se submeter àquele processo. Então, tudo é filtro, né? O seu posicionamento é uma espécie de filtro, né, para a sua empresa, tanto na área da contratação quanto na conexão com o seu cliente ideal. Isso aí, Aline. E nessa série, a gente está falando sobre marketing estratégico, né? E aí você colocou. Então, por isso que é importante a gente entender o nosso posicionamento, a nossa identidade, nossos valores. Por quê? A gente vai estar comunicando isso em tudo que a gente faz. Não é, né, no marketing, não é você colocar um post lá, esses são os meus valores, e coloca tudo lá escrito, aquele monte de valor. Não é, você pode fazer isso também, mas não é só isso. É você, por exemplo, um dia fazer um post só a sua pontualidade, talvez um depoimento de um cliente seu te elogiando pela sua pontualidade. Né? No outro dia, no dia que você for na casa do cliente, é você, às vezes, falar alguma coisa ali, uma coisa que você vai falar que vai expressar um outro valor que você tenha, que é a organização. Né? Então, assim, não precisa jogar tudo de uma vez, né? No marketing você vai ser criativo. Por exemplo, ali na bio do seu Instagram, né? Se você, hoje em dia, o Instagram é a nossa vitrine para vender. Então, na bio, você joga uma coisa que talvez você vê que é a maior dor do seu público-alvo, que a gente falou aqui do cliente ideal, o seu avatar, né? Quem é o seu avatar? Qual que é a maior dor que ele tem? Então, coloca ali. Aí, de vez em quando, num post, você faz um post voltado para um dos seus valores. Daí a pouco você faz um outro post voltado para algum outro dos seus valores. Então, por isso é que é importante a gente estar aprendendo tudo isso, porque isso aqui vai por trás daquele post bonito do Instagram, vai estar tudo isso aqui que a gente está falando, né, Aline? Todo esse posicionamento aqui, todos esses valores, o cliente ideal, tudo isso que a gente está falando, ele vai estar por trás tá lá por trás dos posts que a gente está fazendo, de quando a gente for ali visitar o cliente, de tudo que a gente está fazendo para poder divulgar a empresa, tudo isso que a gente está falando vai estar ali por trás ali, quando a pessoa vê no inconsciente ali do seu cliente, ele vai estar enxergando tudo isso aqui. Então a gente tem que comunicar, tem que aprender essas coisas, ter clareza dessas coisas para a gente poder comunicar isso através do nosso marketing, né? E aí Tá. a gente vem para o ponto 3, tá? Para o nosso último ponto,
que é mais uma coisa que o posicionamento exige. O posicionamento, ele exige resolver problemas reais. Como eu falei lá atrás, não é só limpar uma casa, tá? Não é só a limpeza da casa, tem problemas reais por trás disso. E o exemplo que eu coloquei aqui foi o exemplo de José, né? José do Egito. José estava ali, passou por um processo ali na vida dele bem difícil, né? Saiu do poço, foi ser escravo numa casa, depois foi para prisão, mas quando chegou a hora dele, depois desse processo todo, ele conseguiu ali decifrar o sonho do rei. E quando ele chegou ali, ele não apenas decifrou o sonho do rei, mas ele deu solução para o problema. Ele decifrou o sonho, falou que ia ter esse tempo, um tempo de escassez na terra, de fome, e ainda falou tudo que tinha que ser feito de forma administrativa, todo o processo, tudo ali que tinha que ser feito para poder juntar comida no período no período de abundância, para no período de escassez eles poderem alimentar toda a terra, alimentar o povo ali do Egito e também alimentar toda a terra que fosse atrás deles em busca de alimento. E através das mãos de José, o Egito virou a potência, porque era o único lugar que tinha comida, era ali no Egito. Então, José, ele não apenas se posicionou como uma pessoa que, apenas com o dom dele de revelar um sonho, que ele já tinha ele já era chamado de sonhador desde que ele morava com o pai dele lá atrás. Então ele já tinha esse dom com ele de decifrar os sonhos. Mas ele também, no processo que ele passou, ele desenvolveu o dom de ser administrador. E ali na hora, ele com esse dom o dom dele de administrador que ele foi desenvolvendo no processo, no começo da vida dele não tinha esse dom. Isso foi uma habilidade que ele desenvolveu em cada lugar que ele passou. E eu quero até abrir um parênteses aqui, Aline, para falar que tudo que a gente passa na vida é um ciclo que a gente precisa de passar, porque uma hora você vai usar aquilo ali. Tudo tem um propósito na vida da gente, né? Então, assim, tudo que ele passou foi preciso ele passar, porque antes ele era apenas o sonhador. Lá vai o sonhador, como diz os irmãos dele. Ele era apenas a pessoa que sonhava. Ele não tinha nada de administrador, mas ele foi passando por uns processos doloridos, né? Dolorosos, dolorido. E aí, ele lá na frente, ele conseguiu não apenas desse, como é que fala? O dom dele levou ele até o rei. Mas a habilidade que ele diz, ó, ser poderoso, hein? Olha bem, o dom dele que ele nasceu conseguiu colocar ele lá no rei, porque foi o dom dele de que ele já nasceu com ele, colocou ele diante de reis. Mas as habilidades que ele foi desenvolvendo no decorrer da vida dele, pelos momentos difíceis que ele passou, é que fez ele ter posição lá em cima, é que fez ele colocar aquele país ali como uma potência naquela época. Então, eu quero trazer isso aqui para a empresa de vocês, né? Então, assim, não é apenas limpar uma casa, não é apenas fazer algo, mas tudo isso aqui tem a ver com resolver um problema real. E a gente só consegue resolver um problema real se a gente escuta a outra pessoa. Aí entra aquela escuta ativa, que a gente já falou também, né, ali em episódios passados, que vocês escolhe todo o walkthrough na casa, né? É você entender o que o seu cliente quer e não fazer o que você acha que deve fazer, mas você resolveu um problema real. José ele chegou ali e ele resolveu o problema real, por isso ele recebeu aquela posição, por isso ele foi ele recebeu a gratificação ali, porque ele realmente resolveu um problema. Então, a nossa empresa, nós temos que resolver o problema. E se você não escutar o seu cliente, se você chegar simplesmente achando que você sabe de tudo, que a sua empresa já faz o melhor, e você não escuta qual é o problema dele, você não vai conseguir ter esse posicionamento da pessoa que realmente resolve um problema. Line, e eu tô aqui, né? A gente falando traz tantos assuntos, a gente já está aqui na nossa sexta série, né? Do sexto pilar aqui do Chá das Alines. Vamos estar entrando no sétimo daqui mais 2 sábados, né? Tem mais 2 episódios no marketing estratégico. E é muita coisa, né? Às vezes, não sei se você já assistiu desde o primeiro, não sei se esse é o primeiro episódio que você está assistindo,
Você pode abrir o canal ali, ver tantos temas, tantas aulas que a gente tem ali, o conteúdo que a gente traz ali no Instagram. Se você já fez alguma mentoria, não sei, né? Aonde que você está? De repente, você está começando a dar os primeiros passos, parabéns por isso. De repente, você já absorveu tanta coisa e não consegue mover, né? Não tem como a gente não passar pelo processo. Né? Acho que a palavra que a gente mais fala uma delas é processo, né, Aline? Porque hoje mesmo, 4h30 da manhã, 4h28, para ser mais exato, me chegou uma mensagem de uma mentorada, né? Eu estou indo fazer um moving, eu estou na dúvida da precificação. E ela já tem muita experiência, muito tempo na limpeza. Mas não tem como você desenvolver a habilidade de resolver um problema, seja do cliente ou seja da sua empresa, na hora que você está ali lidando com o problema. É antes, né? Você se preparar, você se desenvolver, você se deixar passar pelo processo mesmo de você ter aquela habilidade, né? Como a Aline falou, o dom de José levou ele para aquele ponto, mas se ele não tivesse passado por tudo que ele passou, e eu convido vocês a lerem a história de José em Gênesis, porque é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, porque foi tanta coisa que ele passou. E às vezes a gente vê uma empresa autogerenciável, uma empresa próspera, e você fala assim, você almeja aquela empresa. Mas você está disposto a passar pelo processo de ser esse empresário para ter essa empresa? O preço não é baixo, né? O preço é alto. Então você precisa estar disposto a não só absorver informação, como colocar em prática, errar, colocar em prática de novo até acertar. E aí validando, né, esses processos internos, esse desenvolvimento da sua empresa. Porque outro exemplo, Aline, foi ontem não, que dia que foi que começou o teu curso do financeiro descomplicado? Quarta-feira. Quarta-feira, isso aí. Quarta-feira. Então, eu vi aquele grupo de pessoas, eu incluindo, né? Eu estou lá como aluna, e né, para organizar o financeiro da empresa. Não tem como a gente ter os números organizados se a gente não aprende, não passa por esse processo de fazer, né? Nem só de aprender, né? Então, eu convido você, né, a olhar para esses pontos que a gente está trazendo aqui, né? E tirar a coragem de onde não tem, e sem começar sem a coragem mesmo, e colocando em prática e se deixar passar por esse processo, né, Aline? Porque senão não vai acontecer a mudança. É verdade. A Aline estava falando que convidando, né, para ler o livro de José. E assim, eu acho que eu nunca consegui ler o livro de José sem chorar. Eu não lembro uma vez que eu li a história e no final sem ficar sem chorar, né? Vou dar um spoiler aqui para quem não leu, tá? No final, quando ele se revela para os irmãos dele, se você não chorar, eu não sei, seu coração é de pedra. Porque, porque todas as vezes que eu leio nessa parte, me dá aquela coisa, eu começo a chorar. Porque assim, é muito linda a história de José. E a gente passa por isso muito, né? Porque ele está passando, é a história de todo mundo. A história de José é a história de todo mundo. Por quê? A nossa vida é feita de processos, né? Quantos processos a gente já passou, que a gente já chorou, que a gente já pensou que não ia dar conta. E José foi assim. José tinha um sonho quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, né? As pessoas falam assim: o que que você quer ser quando você crescer? Você tem aquele monte de sonho que você quer ser. A gente era assim. Mas a gente passa por vários processos na vida que chega a hora que a gente fala, nossa, eu vou desistir. Mas todo processo tem um motivo. Deus está só nos aperfeiçoando. Que vai chegar uma hora que Ele vai nos colocar no lugar que a gente tem que estar e a gente vai começar a entender por que que eu passei por tudo isso, né? Então, essa história de José, ela é a nossa história. E a história de José também fala do nosso posicionamento. Então, olha bem o que eu quero trazer aqui para vocês. Que essas pessoas que eu citei aqui, por exemplo, a gente citou Esther, a gente citou Daniel, a gente citou José. A história deles, né, não é apenas fazer um marketing bonito da empresa. Não é somente marketing bonito. O marketing estratégico que a gente quer trazer para vocês não é só você arrumar alguém do social media e fazer tudo bonito, quando entrar ali no seu perfil, tudo com a identidade visual bonita e tal. Não é só isso. Porque tem muita gente que faz um perfil lindo, mas por trás não tem nada.
que adianta ter um perfil lindo que não comunica nada? Não comunica quem você é totalmente fora de quem você é. Então, tudo isso que a gente está passando aqui para vocês é o core ali do marketing, né? É a raiz, é o coração, é o sentimento para poder depois fluir, porque o que vai tocar no coração das pessoas é o que está fluindo ali, não apenas aquela foto bonita ali, mas o que vai conectar cada pessoa. Então, tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje, né, de Esther, de Daniel, de José, não é apenas você ter um marketing bonito, mas o que está falando aqui? Está falando em ter coragem para você se posicionar. Está falando em você saber seus valores, para você saber qual que é a sua identidade, quem você realmente é, o que você quer entregar e também te lembrar que você está aqui para solucionar problemas das pessoas. E para solucionar, você tem que entender o que seu público quer, o que ele está precisando, né? Não adianta a gente querer criar um negócio maravilhoso, criar uma empresa maravilhosa, mas se não encaixa no seu público, né? Então, assim, uma coisa que eu até aprendi, Aline, nessa que a gente, né, a gente tem mentoria, a gente tem workshop, eu tenho o meu curso que começou quarta-feira. Então, assim, não é apenas criar um produto bonito. Eu não posso chegar e só criar um produto bonito, mas eu tenho que criar algo que vai realmente solucionar o problema das pessoas. Então, assim, depois de conversar com empresários nos Estados Unidos todo, eu acho que a gente juntas, a gente atendeu mais de 1.000 pessoas, né? Porque quantas mentorias a gente deu aula, aquelas mentorias de durante uma semana, assim, para várias pessoas ali. Só de grupo assim de pessoas que eu tenho, já contabilizei, foi mais de 1.000 pessoas, assim, de pessoas que já entraram em contato para poder fazer parte, nem que seja daquela mentoria expressa, né? De um dia, uma semana, alguma coisa assim. Então, se a gente for contabilizar, a gente já falou com mais de, talvez, cerca de 1.000, 2.000 pessoas, né? Assim, que já passou, que já ouviu a nossa voz explicando alguma coisa aí, em algum dia, em alguma fase, né? Então, mas assim, quando a gente está montando, quando eu estou montando meu produto, o que que eu olho? Eu olho para o que que aquelas pessoas falaram com a gente. O que que eles estão falando que é o problema deles? Não é? Então, assim, quando eu converso com as pessoas, e às vezes que a gente faz reunião juntas, o pessoal fala: olha, eu não consigo ver meus números, eu não tenho clareza, eu não sei precificar, eu não estou contratando direito. A gente está ouvindo qual que é a dor da pessoa. E ouvindo a dor, a gente consegue criar um produto que sana o problema da pessoa, que resolve. Porque não adianta nada, né? A gente criar uma mentoria de uma coisa aleatória porque a gente acha que é bonito, porque vai ficar tudo bonito, mas não vai resolver a dor de ninguém. O que que vai adiantar aquilo? Né? Então, assim, a gente tem que ter propósito, a gente tem que se posicionar nisso, entender o que que você entrega. Porque cada empresa entrega algo diferente. Eu sei que a Aline vai poder falar disso melhor do que eu, mas a gente já teve pessoas que já passou por programas de mentoria nossa, ou que já deu aula em uma mentoria nossa. Tem pessoas que falam: olha, meu negócio não é fazer serviço detalhado. O meu negócio eu entrego é pontualidade, eu entrego é chegar na hora, não é ficar ali lisando caso de cliente. Mas a gente também já passou, conversou com pessoas que falam: não, meu negócio é detalhado, eu fico ali, eu organizo. Então, assim, você tem que entender o que que você entrega, né? Para você poder encontrar o público certo e você se posicionar para aquele público. Senão, você não consegue captar cliente mesmo, né? Ali pode fazer o marketing for que não consegue se você não entender esse básico aqui que a gente está trazendo. Exato, Aline. E é o que a gente está fazendo aqui na comunidade, né? De tanto a gente estar com os empresários, estar escutando, a gente, né, busca melhorar, né? Busca entregar algo que vai conectar diferente com o público que está precisando da informação que a gente está compartilhando. E tem muitas coisas vindo por aí, né? Então a gente está trabalhando muito duro mesmo, porque a gente tem clareza, né, do nosso propósito, dos nossos valores, né, dos problemas que a gente quer resolver aqui na comunidade e a gente não vai, como é que é a expressão, hold back, a gente não vai economizar tempo e esforço para entregar isso para vocês. Seja aqui no Chá das Alines, seja na nossa live no YouTube, seja num workshop de vendas que está vindo aí, né? Em 25 de outubro, a gente já tem a data. Estamos trabalhando e vamos estar divulgando isso melhor. E então, tem muita coisa que a gente deseja criar, mas a gente, às vezes, não é só o que a gente deseja criar, a gente quer saber se realmente vai
acontecer uma transformação na empresa de vocês, né? É muito bonito, né? Uma plaquinha de alcancei 1 milhão de vendas, mas a gente alcançou quantas transformações? Claro, o dinheiro, não vou ser hipócrita e dizer assim, não quer vender 1 milhão de curso, 1 milhão disso, 1 milhão daquilo. Claro que eu quero, mas eu quero muito mais, né, transformar 1 milhão de empresas do que ter US$ 1 milhão no bolso. Então, imagina quanto a gente vai ter se a gente transforma essa quantidade, né, Aline? Se a gente foca na transformação de vocês. Então, o dinheiro é consequência. Na empresa de limpeza é a mesma coisa. Se você se concentra, né, em fazer o seu trabalho com autenticidade, com excelência, solucionando a dor do seu cliente, ele vai pagar o que você pedir. Então, o dinheiro é só uma consequência. Né? Então, a gente precisa ter isso como clareza e levantar todos os dias com essa missão e poder passar isso para a nossa equipe também. É por isso que é muito importante estruturar a cultura da empresa, enfim, tudo isso que a gente traz para vocês é uma coisa, né, ajudando a outra, né, para poder a sua empresa estar preparada para se posicionar no mercado, você atender o cliente que você deseja atender, a você solucionar esses problemas e, consequentemente, trazer qualidade de vida para você e para sua família. Isso aí. Então, vamos nos posicionar com coragem, sabendo a nossa identidade e posicionar também resolvendo o problema real das pessoas. Aline, vamos Tá? então orando, vamos entregar aqui a Deus, né, esse momento, agradecer por esse final de semana que está vindo, né, para que cada um de vocês possam estar tendo um final de semana tranquilo, de descanso, para poder renovar as energias e começar a próxima semana com tudo, tá? Aline, você pode orar para a gente? Amém. Claro, Eline. Paizinho amado, todo-poderoso, te agradeço, Senhor, por mais esse tempo juntas aqui, Senhor, e junto com cada pessoa que está assistindo esse episódio. Senhor, nos dê ousadia, Senhor, nos dê coragem, Pai, que nós possamos representar a Ti, Senhor, na casa dos nossos clientes, Senhor, que a gente possa entregar nossos valores, que a gente possa solucionar problemas, que a gente possa atender, Senhor, cada família com o propósito de entregar ali, Pai, o que o Senhor tem para entregar. Né? Não é só a gente entende que não é só uma limpeza. Paizinho nos capacita, Pai nos transforma. Mais uma vez, nos dê ousadia para que nós possamos nos posicionar, Senhor, como empresa e como representantes do Teu reino aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Então, olha, até o próximo sábado. É muito bom ter vocês aqui. Tchauzinho. Tchau, Aline. Tchau, gente.